E mesmo com o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos bateu recorde e chegou pela primeira vez à marca de 20 bilhões de dólares no primeiro trimestre de um ano. Entre janeiro e março de 2025, o Brasil exportou 9,7 bilhões de dólares para os Estados Unidos e importou 10,3 bilhões de dólares, segundo o relatório da Câmara Americana de Comércio. O volume representa um crescimento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado. E para entender melhor este cenário, eu vou conversar agora com o Vinícius Vieira, que é professor de Relações Internacionais da FGV. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui em aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Então, mesmo com esse recorde, Vinícius, a balança comercial brasileira com os Estados Unidos ainda permaneceu deficitária, Muito do que é exportado vem do nosso agronegócio. Como é que você avalia a nossa relação comercial e como que ela pode ser ampliada? E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. De fato, quando nós olhamos a série histórica, o Brasil sempre tem déficits com os Estados Unidos. Por quê? É uma troca desigual. Os Estados Unidos mandam para cá produtos de maior valor agregado, não importa o setor, e nós mandamos para lá menor agregação de valor. Então, o que a gente precisa fazer para mudar esse cenário? Agregar mais valor às nossas exportações, negociar, ao meu ver, bilateralmente, embora seja muito difícil nesse estágio, mas é necessário fazer isso, que a nossa diplomacia entre em jogo e procure abrir o mercado brasileiro para mais produtos, o mercado americano, perdão, para mais produtos agrícolas daqui do Brasil. Os Estados Unidos são muito fechados ainda nesse setor, não obstante aí avanços nos últimos anos. E claro, também procurar aí mais espaço na indústria, nas manufaturas, porque o Trump claramente quer comprar menos da Ásia, principalmente da China, ainda que tenha havido aí esse acordo temporário, e o Brasil tem uma certa competitividade em alguns setores, como, por exemplo, calçados, têxteis, que também verificaram aí uma expansão já nas exportações em função dessa guerra comercial. Ou seja, o Brasil precisa ocupar espaços naquilo que sabe fazer de melhor, que é o agro e, claro, também alguns produtos industrializados. Agora, para outros países, Vinícius, o tarifaço, ele teve um outro peso, deixando bem claro que a China, um dos principais parceiros comerciais aqui do Brasil, era um grande alvo. Como é que fica a nossa relação com o gigante asiático, Muitos viram no início como uma oportunidade para o Brasil, mas posteriormente, como a gente viu aí nas últimas notícias, houve uma acomodação bem grande das tarifas. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Bem, é muito difícil fazer projeções exatas porque tudo está interligado, é um efeito cascata. Então, se houvesse aí o tarifaço contra os asiáticos, depois o Trump aí relativizou, hoje aí está todo mundo com uma base mínima, que é a base que nós inicialmente recebemos 10%, nós teríamos aí potencial entrada no mercado americano, mas também outras entradas aí em mercados, inclusive asiáticos. Nós temos, então, especificamente na China, que tomar muito cuidado com uma potencial desaceleração da economia chinesa, o que tende a não ocorrer no mesmo nível que ocorreria com tarifas mais elevadas por conta dessa trégua aí, inicialmente de 90 dias, que podem ser prorrogadas por igual período, nessa trégua entre Estados Unidos e China. Então, por hora, a China ainda é um mercado relevante e um grande mercado aí para o nosso agro, mas é necessário que o Brasil continue aí o seu processo de diversificação, porque o Trump ele é muito incerto, a economia global e a geopolítica global estão muito incertas. Então, numa área de incerteza, qual é a melhor estratégia? Aquilo que o pessoal faz com investimentos, diversificar a sua cesta de investimentos. O que o exportador e o Brasil, como país exportador, tem que fazer? Diversificar, então, ainda mais os seus parceiros comerciais. E o Brasil já tem feito isso no agro, sobretudo ali procurando novos mercados asiáticos, cada vez mais países como Indonésia, a própria Índia ainda tem grande potencial a ser explorado, ou seja, uma dependência menor da China, porque por hora a questão parece estar encaminhada, mas depois se a China sofrer tarifas elevadas novamente, Trump demonstra ser bastante incerto, nós temos um potencial aí, uma potencial redução da demanda chinesa, sem necessariamente que automaticamente nós consigamos redirecionar as nossas exportações, sobretudo agrícolas, para outros mercados. E produtos, a gente pode falar como ovos e carne bovina, eles foram um ponto alto das nossas exportações,
para os Estados Unidos. Agora, falando disso, no geral, a nossa tarifa é de 10%, mas tem aquela história, né, que para aço, para alumínio, autopeças, chega a 25%. Ainda deixa, então, um certo cenário de incerteza nesse comércio bilateral. Você acha que o Brasil, ele representa a ameaça comercial para os Estados Unidos? Qual que é a sua avaliação sobre essa distinção com esses produtos? E como é que estão as negociações nesse momento? Bem, daí ainda conversas de bastidor, né, conduzidas, segundo os melhores relatos, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Serviços, liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então tem ali toda uma equipe técnica, também com apoio da diplomacia brasileira, para tentar ali resolver essa questão. A grande questão é que Trump falou que, olha, não vai ter ninguém aí pagando menos de 10% para entrar nos Estados Unidos. Então nós já estamos nesse piso. Em relação ao aço e, claro, o alumínio, aí é muito difícil de reverter isso, porque ali é a base do Trump. O Trump ele quer reindustrializar os Estados Unidos com ênfase em indústrias que são mais antigas, né? Essas indústrias ali de estados como Michigan, como o Wisconsin, o chamado Rust Belt, né? O cinturão da ferrugem, em que o Trump sempre teve ali muitos votos, né? Em todas as vezes que disputou a Casa Branca. Então, o Trump vai manter essas tarifas, não vejo como negociar, exceto cotas, né? Que o Brasil já foi bem sucedido em negociar cotas para aço, para alumínio no passado. Então, aí é o caminho possível e é o que o MIDIC, segundo os melhores relatos, vem fazendo. O Brasil, porém, está longe, Priscila, de ser uma ameaça para os Estados Unidos hoje, pelo menos na configuração atual de comércio exterior. O Brasil só é uma ameaça para os Estados Unidos de fato quando o assunto é agricultura. Tanto que na primeira guerra comercial com a China, o que aconteceu com as nossas exportações de soja? Elas subiram. E é muito provável que, mesmo agora com essa trégua, o mesmo ocorra, porque a China não vai confiar no mesmo nível que confiava nos Estados Unidos para suprir aí as suas necessidades de soja. Então, o Brasil ainda tem grandes chances aí de suplantar ainda mais o mercado americano quando se trata do fornecimento de bens agrícolas para o gigante asiático. Perfeito, né? Esse vai e vem, né, de afeta a credibilidade, né, do presidente dos Estados Unidos também, né, de colocar a tarifa de um lado, depois para o outro, e fica afetando também todo o comércio, todo mundo fica com a orelha em pé, na verdade. Obrigada, viu, Vinícius, pela sua Eu que participação. agradeço. Até uma próxima. Até mais. Muito obrigado. Bom dia a todos.